Oi pessoal, quero compartilhar hoje uma palavra que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24, que nos diz assim: Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Não sei se é uma palavra que está na moda nos dias de hoje, mas é uma palavra que nos tira da zona de egoísmo, não da zona de conforto, da zona de egoísmo. Mas não sei se está em moda. Não está em moda talvez na sociedade, no nosso dia a dia, naquilo que a gente encontra por aí. Mas está em moda e mais do que isso, está em profunda validade e significado como um mandamento segundo o Evangelho. Aí sim. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Pode parecer um pouco estranho, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas ele está falando aqui, o apóstolo Paulo, nessa carta à comunidade em Corinto, ele está falando aqui de prioridades. É claro que a gente pode e deve buscar o seu bem, mas esse bem não deve ser colocado à frente do bem do outro, ou a gente não deve buscar o nosso bem de alguma forma passando por cima do outro para alcançá-lo. Mas é uma palavra bastante significativa, buscar o bem do outro em primeiro lugar. E é uma palavra também que nos ensina sobre o significado da vida, mostrando que a vida, como uma lei de semeadura e colheita, tem a tendência de nos retribuir segundo as nossas atitudes, segundo os nossos gestos, segundo aquilo que nós fazemos. Eu poderia dizer, sem medo de cometer algum erro, nem mesmo um erro da lógica, da filosofia humana, e muito menos um erro do Evangelho, eu poderia dizer, sem ter medo de cometer este erro, de que segundo a gente faz, segundo a gente dá, segundo aquilo que a gente proporciona para a vida tende a nos retribuir na mesma medida e no mesmo peso. Essa palavra, ela faz com que a gente olhe em volta. Como eu disse, ela nos tira da zona de egoísmo e faz com que a gente olhe em volta. Faz com que a gente perceba quem está à nossa volta. E faz com que a gente perceba também que há oportunidades que o Senhor coloca em nossos caminhos para que possamos colocar em prática os seus ensinamentos. Se a gente começar a olhar em volta no nosso âmbito mais próximo, que é o da família, vamos encontrar oportunidades de fazer o bem, de priorizar quem está ao nosso lado. Se a gente for olhar para o nosso ambiente de trabalho, da mesma forma. Se a gente for olhar para os nossos amigos, para os nossos irmãos em fé, também da mesma forma. Mas a vida ela vai além disso, muito, muito além disso. Se a gente for olhar um pouco para os ilustres desconhecidos que conosco volta e meia cruzam, seja no transporte público, seja em locais públicos, seja da forma como for, a gente também vai encontrar oportunidades de priorizar, de colocar o outro à nossa frente, de buscar o bem para este outro. A vida, e especialmente o Senhor, pela vida, nos dá inúmeras oportunidades de colocarmos os seus mandamentos em prática. O livro de Atos, no capítulo 20, versículo 35, ele traz uma fala de Jesus que nós não encontramos nos 4 evangelhos, mas que ali ela é relembrada, mostrando com isso também que muitas coisas Jesus falou aos seus discípulos que não foi registrado naquele momento, óbvio, foram 3 anos e pouco de convivência, mas que depois o Espírito tratou de relembrar no momento oportuno. E essa palavra de Jesus diz que há maior felicidade em dar do que em receber.
Ora, isso traz um movimento de dentro para fora, do Espírito que está em nós se manifestando, e faz com que a gente fique feliz em poder ajudar, em poder dar, em poder semear, em poder contribuir, em poder partilhar. Agora nós temos que buscar também um equilíbrio e estar atentos a uma coerência da vida. Eu explico. Esta palavra que nos ensina a colocar o nosso próximo à nossa frente, a nós priorizarmos o nosso próximo, ela também não nos coloca escravos do bondadismo. Ela também nos ensina a não sermos feitos de tolos, porque vamos convir que a gente tem que também estar atento a isto. Um dos dons do Espírito, uma das manifestações do Espírito Santo em nós, é o discernimento de espíritos. E entende-se espíritos nesta concepção como intenções. Então poderíamos traduzir de uma forma mais prática que uma das manifestações do Espírito Santo, ou um dos dons do Espírito Santo em nós, é discernirmos intenções. Por isso que eu falei que é uma palavra que não nos incentiva a sermos tolos. Há momentos em que a gente tem a oportunidade, e o Espírito Santo ele nos mostra isso, que temos a oportunidade de ajudar, em que nossa ajuda ela é necessária, ela é importante naquele momento. Mas também o Espírito Santo nos alerta. Isto está dentro da sabedoria que o Espírito nos concede para percebermos quando nós somos apenas procurados quando é necessário, quando nós somos apenas uma ferramenta útil e quando nós apenas servimos enquanto servimos de utilidade para alguém. E quando não há uma demanda que precisam de nós, nós também não somos procurados, nós também não somos importantes e nós também não temos nenhum sinal de aproximação das pessoas. Você já deve ter visto isso também, de pessoas buscarem a você quando precisam de você e quando não precisam, não sabem mais nem que você existe. Isto também é algo que a gente precisa estar atento, para que nós não sejamos escravos do bondadismo. Em nome do Evangelho, em nome do teu seguimento a Cristo, tu tens que ajudar ininterruptamente a todos o tempo todo. Calma lá. Fazer o bem nem sempre é simplesmente estender a mão, estender a mão, estender a mão. Eu vou dar um exemplo. Eu já usei esse exemplo talvez em outros momentos, mas eu vou trazê-lo de volta aqui. Você já viu uma criança aprendendo a andar de bicicleta? Talvez um filho seu. As bicicletas pequenas, elas têm aquelas rodinhas de apoio atrás. E é importante que ela aprenda a andar com aquelas rodinhas de apoio. Mas chega um momento em que as rodinhas de apoio precisam ser tiradas para que aquela criança consiga andar sozinha, que ela cresça na desenvoltura da bicicleta e possa depois também andar com bicicletas maiores, bicicletas adultas. E o que quero dizer com isso você já deve ter percebido. Há momentos de ajudar, de colocar as rodinhas de apoio, mas há momentos de retirar as rodinhas de apoio. Há momentos de deixar com que a pessoa ande sozinha. Ela precisa andar sozinha, porque senão vai ser um adulto mongolão esperando que as rodinhas de apoio de terceiros sempre estejam ali.
vai ser uma pessoa que jamais conseguirá andar com a sua própria bicicleta por conta própria. Portanto, sim, faça o bem. Sempre que for preciso e que você perceber no Espírito, o Senhor vai te mostrar isso. Sempre que for preciso, ajude. Se estiver dentro das suas possibilidades, que nem sempre está também, mas se estiver dentro das suas possibilidades, ajude. Faça. Porém, perceba, discirna os espíritos, discirna os propósitos. Às vezes o comodismo e a codependência que as pessoas desenvolvem com você faz com que fique muito fácil apertar um botãozinho e gritar por socorro. Mas nem sempre este é o melhor para aquela pessoa. Às vezes é preciso tirar as rodinhas, ainda que a pessoa caia uma vez ou outra, mas que ela aprenda a andar de bicicleta sozinha. Eu quero voltar agora para fechar e trazer uma palavra que Jesus disse sobre como é importante fazermos o bem e a vida nos responde segundo o bem que fazemos. Marcos 9:41, Jesus diz assim: Eu lhes digo a verdade. Quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Isto pode ter várias reverberações. Esta recompensa pode ser imediata. Esta recompensa pode ser em forma de ajuda quando esta pessoa também precisa. E essa recompensa pode ser na eternidade. Mas esta é uma palavra de Jesus que nos diz: tudo aquilo que você fizer em nome do amor que eu coloquei em teu coração, voltará para você em algum momento e de alguma forma. É isso que eu quero compartilhar hoje, sempre no desejo e na oração de que o Senhor nos abençoe a todos.